Recentemente, a startup da Lovable chegou a novidade, a atualização no Lovable sobre o Lovable Agente. Agora tá uma moda de todas as inteligências artificiais chegar ao modo agente. Já chegou o ChatGPT, está chegando em outras também. Provavelmente vai chegar o do Gemini. A Lovable tem crescido muito na questão de aplicativos, na criação de aplicativos e sites e de SaaS, que está muito em alta no mercado. E eu vou explicar tudo sobre esse Lovable Agente, esse Lovable 2.0, como eles estão dizendo aqui para vocês. Então, se você não me conhece, eu sou o William Pinheiro, trago conteúdo de IA aqui no YouTube. Já aproveite então para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo para que essa novidade chegue para novas pessoas. Bora aqui para a tela do meu computador que eu vou explicar tudo para vocês. Então, primeiramente, eu quero apresentar essa postagem no X da Forbes, onde eles comentam sobre o Lovable aqui na Forbes. Então, aqui diz que o Lovable, com sede em Estocolmo, atingiu mais de 100 milhões de dólares em receita anualizada em apenas 8 meses, usando IA para permitir que milhões de pessoas sem conhecimento em programação transformem instantaneamente suas ideias em sites, aplicativos e atividade online. Então, se você não usa Lovable, ou se você não conhece, creio que a maioria deve conhecer, a gente consegue ver o crescimento deles em apenas 8 meses, onde 100 milhões anualmente eles conseguiram de receita, sendo a startup a maior do mundo com menos tempo também de conseguir esse recorde. E aqui nesse outro tweet eu quero mostrar para vocês um pouco de como está sendo os testes, como que o pessoal está usando o Lovable para a criação. Então, esse usuário aqui, o Milbon, ele apresenta que engenheiros perderão seus empregos com o Lovable. Até um iniciante pode criar qualquer aplicativo, jogo ou extensão em menos de 10 minutos, sem precisar programar. Qualquer pessoa com uma ideia pode torná-la realidade. O vídeo foi gerado por uma ferramenta que gera posts interessantes no X. Para mais detalhes, veja as respostas. Então, aqui ele mostra nesse vídeo, ele usou aqui o Lovable, a ferramenta do Lovable, para criar esse aplicativo /site, onde aqui ele coloca um texto e aqui ele fala se o texto, o score, né, a pontuação desse texto, e a inteligência artificial ela bota o que ele pode colocar para aprimorar, para otimizar, sugestões de otimizações para o texto. E aqui ele consegue vir em gerar para poder criar esse texto otimizado para postagens virais no X, né, posts virais no X. E aqui ele já deixa aqui o resultado para o usuário usar. Então é muito interessante a evolução. Qualquer pessoa que não tem conhecimento de programação ou design na questão de front-end ou de back-end, ela consegue otimizar esse processo usando o Lovable e qualquer ideia ela consegue colocar em prática. Isso eu achei muito legal. E agora falando um pouco sobre a notícia que eu comentei do Lovable Agente, 100 milhões de ARR, que é renda recorrente anualmente, e também sobre o modo agente que foi adicionado. Então aqui diz que hoje o Lovable ultrapassou oficialmente 100 milhões em ARR em apenas 8 meses, desde o nosso primeiro 1 milhão de dólares. Isso nos torna a startup de crescimento mais rápido, não apenas na Europa, mas no mundo. Já construímos mais de 10 milhões de projetos na Lovable e atualmente estamos construindo 100 mil por dia. Estamos apenas começando. Então aqui tem essa imagem, eu até vou dar um zoom aqui, que ela mostra um gráfico do crescimento da Lovable. Então aqui embaixo temos os anos e aqui o valor de renda anualmente. Então o cursor ele demorou ali um pouco mais para chegar aos seus 100 milhões de dólares. Tem aqui o Wiz, tem o crescimento também da OpenAI, do Slack, da Shopify. E a gente consegue ver que o Lovable conseguiu ser mais rápido até o momento nessa questão do crescimento de 100 milhões de dólares anualmente. Então é bem interessante esse resultado e parabéns para o Lovable. É realmente uma das startups mais poderosas que a gente tem no mercado na criação de sites e aplicativo, né? E aqui ele fala sobre o Lovable Agente, que agora é padrão no Lovable, projetado para tornar o Lovable mais consistente, bem sucedido na execução das maiores e mais complexas ideias de projetos. Aqui tem um vídeo também para verificar. Construções mais rápidas, resolução de problemas complexos e integração com o mundo real. Com essa atualização, ele consegue agir mais como um desenvolvedor de verdade, trabalhando ao seu lado, como fosse realmente um dev. Não só uma solicitação, que ele não apenas execute a execução, como ele também vai interpretar o que você está pedindo e explorar sua base de código para entender o contexto. Então a gente consegue descobrir o que está faltando, fazer alterações e corrigir problemas. Comento que você vai se mover mais rápido e com menos dores de cabeça
cabeça, o Lovable Agente agora ele vai ter mais facilidade para resolver tarefas complexas. Ele vai resolver reduzindo 91% dos erros aqui, não apenas fazer o que você está pedindo, mas também interpretar, né? Também aqui a gente vai ter novas possibilidades com integração com o mundo real. Sendo totalmente agêntico, o Lovable agora pode usar ferramentas externas para realizar ações que vão além de simples escrita de código. Ele pode navegar em sites, buscar conteúdos em URLs, pesquisar informações na web e gerar e editar imagens. Já que ele age como modo agêntico, ele consegue fazer todas essas buscas para a gente e adicionar no nosso projeto. Aqui também ele explica sobre o preço do modo agente, onde muitas ações custarão menos de 1 crédito e que tem até uma tabela explicando o prompt, por exemplo. Se eu tornar um botão cinza, ele vai trabalhar como altera o estilo dos botões e vai gastar 0,50 créditos. Então vai ser bem econômico para você fazer as modificações usando o Lovable Agente. E agora botando o projeto na mão na massa, testando esse Lovable Agente, eu pedi primeiramente aqui que ele me dê 5 ideias de aplicativos pequenas, mais poderosas, que eu possa criar neste fim de semana para aprender o Lovable 2.0 mais rápido. Se fosse com o Lovable antigo, ele interpretar como um projeto, mas já que ele age como um agente interpretando, respondendo coisas para você, ele conseguiu responder como um próprio chatbot para mim, como eu estivesse conversando com o ChatGPT. Então ele interpretou aqui, ele me deu aqui as ideias: dashboard de hábitos pessoais, também um gerador de paleta de cores com IA, ele explica aqui o que faz, porque é ótimo para aprender, também um mini CRM de contatos, isso aqui é interessante, um Pomodoro Timer gamificado, isso aqui é bem legal, também um curador de links inteligente. Então ele me deu essas ideias simples para eu testar aqui. E se eu não me engano, a que eu testei foi a Pomodoro Timer gamificado. Então eu quis testar essa ideia para colocar em prática. Eu falei para ele o seguinte: faça o front-end desse aplicativo Pomodoro Timer gamificado. Quero algo estilo Apple, design e elegante. Quero que os timers sejam representados por uma flor que vai crescendo com o tempo do timer. Uma pegada ali meio Forest, né? Ele comentou que vai criar o timer gamificado, estilo Apple. Ele começou a pensar e que eu até consigo visualizar os arquivos, começou a pesquisar. Então ele demorou um tempinho. Então ele criou aqui com sucesso o timer com o Pomodoro. Ele também passou para mim os principais recursos, também que explicou um pouco sobre o visual. E aqui eu consigo visualizar, né? Então tem a parte aqui dos códigos que eu posso visualizar e aqui o aplicativo em si. Então aqui ele me deu Pomodoro Garden, cultive seu foco, floresça sua produtividade. E aqui ele quis representar um vaso e eu já testei. Ele vai crescendo aqui uma florzinha ainda. O design não ficou muito interessante, mas ele realmente começa a criar uma planta aqui conforme vai passando o tempo. E aqui eu posso botar também tempo e foco. Posso começar o timer e aqui ele vai começar a rolar, então tá funcional. Posso reiniciar o timer para resetar e posso configurar. Já que ele funciona com o método Pomodoro, então eu tenho o tempo de foco, eu posso aumentar, posso diminuir. Ele já passa para mim aqui uma pausa curta, pausa longa e um intervalo para pausa longa. Ele já deixa para mim também sons, pois ele tem efeitos sonoros. Quando acaba o timer, ele dá um apito. Então já posso deixar para tocar um som, uma notificação. Então é bem legal essas modificações que eu posso fazer, que ele já deixa para mim. E também aqui o nível. Quando eu finalizei ali um teste Pomodoro de 5 minutos, ele também já completou aqui para mim 5 minutos e que eu já fiz um timer com o Pomodoro. Então as conquistas elas estão funcionando também. E já que ele funciona com o modo agêntico agora, eu não preciso, se eu tenho alguma dúvida, eu posso conversar com ele como realmente fosse um funcionário dev. Então eu perguntei quais são os principais erros que iniciantes cometem ao usar o Lovable 2.0 e como posso evitá-los. Então ele fez aqui uma pesquisa e começou a passar para mim esses principais erros. Então, não usar o arquivo de conhecimento. Ele explica aqui o erro: começar a codificar imediatamente sem configurar o contexto do projeto. Ele explica aqui também como que eu posso evitar isso. Aqui também tem pedir mudanças muito grandes de uma vez. Erro é solicitar implementações complexas em uma única mensagem. Também explica aqui como que eu posso evitar. Quebre tarefas grandes em etapas menores. Não aproveitar o visual edits para mudanças simples. Usar o chat da IA para mudanças visuais básicas.
básicas. Então ele explica aqui como que eu posso evitar também. Focar demais no back-end complexo. Erro é tentar implementar uma arquitetura back-end complexa desde o início. Então ele diz que o Lovable é excelente para o front-end. Eu posso evitar um pouco da parte do back-end. Não usar o modo chat para planejamento. Fazer mudanças diretas no código sem planejamento adequado. E ele explica aqui que eu posso evitar isso. Use o chat modo agente para planejar sem codificar código. Então assim eu não preciso gastar o meu Lovable pedindo para ele codificar códigos, onde eu posso apenas perguntar e passar o contexto para ele do que eu quero fazer com o modo agente. Então não debugar adequadamente os erros. Também negligenciar o design responsivo desde o início. O erro é focar apenas no desktop e deixar o mobile para depois. Sempre tem que pensar na estrutura do design para as duas plataformas. Não pensar em persistência de dados. Criar funcionalidades sem considerar o armazenamento de dados. Sempre tem que pensar nisso. Ele tem como é que ele vai armazenar os e-mails, como é que vai armazenar aqui as minhas conquistas aqui no aplicativo Pomodoro, que eu fiz uma, só que ele não salvou, entende? Então sempre tem que cuidar como que vai funcionar para você armazenar os dados. Não otimizar performance desde o início, adicionar muitas funcionalidades sem considerar a performance. Tem a questão se vai pesar muito essa função que o seu aplicativo está fazendo. Então subestimar a gamificação, especialmente no seu caso. Meu erro foi adicionar elemento de jogo superficialmente. Então posso evitar isso, planejar uma progressão do usuário cuidadosamente. Então ele passa aqui dicas específicas para o seu Pomodoro Timer. Ele explica tudo aqui para mim. Então com esse modo agente a gente consegue ter uma direção muito melhor, porque a gente consegue ir perguntando para ele o que eu posso fazer para chegar no resultado que eu desejo e não apenas ele codificando códigos. Achei muito legal essa funcionalidade. O Lovable vai melhorando muito com o tempo, agora que eles estão crescendo muito. Tá uma startup muito grande já, ela começou bem do começo, estão chegando em resultados bem incríveis para pessoas que têm ideias de projetos, mesmo não sabendo programar ou não tendo dinheiro, você consegue aqui apenas assinando a assinatura. Vamos ver quanto é que tá aqui, ó. Tem a de $25 a Pro e tem aqui a Business por $50. Estão assinando aqui uma assinatura relativamente barata, você poder estar criando o teu SaaS, o seu aplicativo e planejando o teu projeto. Aqui também tem a opção de edit, onde eu posso pedir para ele editar algo específico, e também tem a opção de chat, que aqui é para eu conversar com ele. Então, botando aqui o modo chat, eu posso perguntar alguma coisa ou especificar algo para ele. Então, bem interessante agora esse modo agente que a gente tem aqui. Então, esse foi o Lovable Agente. Essa foi a novidade que foi adicionado nessa startup que tem crescendo muito. Eu não sei se você já usa o Lovable ou tem a meta de criar o seu aplicativo, você tem alguma ideia que quer colocar em prática, ele é uma boa ferramenta para você começar e é uma das maiores que temos no momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido um pouco do que eu quero passar sobre essa notícia. Aqui no canal sempre trago conteúdo sobre novidades de IA, ensinando ela na prática para você usar nos seus projetos, ser mais produtivo e também conseguir ganhar mais. Então já aproveite para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.